Fala galera, tudo tranquilo? Bom, tô aqui de novo depois de sumido por bastante tempo. Tô meio desanimado com Duel Links, mas como chegou coisa nova, a gente se anima um pouco. E tô aqui hoje com um deck de Aromágico, porque vieram vários suportes novos nessa nova mini box que a gente tá tendo. Enfim, teve gente que não gostou, já que esse era um arquétipo exclusivo do mercador e agora você tem que pegar as cartas em uma box. Porém só veio uma carta SR, nenhuma UR, e a carta SR eu nem tô usando aqui nesse deck, eu achei ela meio desnecessária. Não que ela seja ruim, mas ela é desnecessária nessa versão que eu montei. Então isso aqui é um deck super free to play, que me surpreendeu demais. Esse deck aqui é muito legal de jogar com ele. É um controle onde você está atrapalhando o oponente até chegar a hora de você acabar com ele. Porém essa aqui é uma versão simplificada, e eu gosto de dizer que é uma versão mais agressiva. Porque o meu boss do deck, ele fica com um ataque bem alto e ainda causa dano perfurante. Eu testei várias versões desse deck, mas nenhuma delas me deixava satisfeito. Eu olhei vários vídeos no YouTube afora de decks que as pessoas montavam. Mesmo assim as ideias não me agradavam. Vários decks usando Synchro e eu não sei, não funcionava pra mim. Até que eu cheguei nessa versão aqui. Porque eu voltei naquele princípio de como montar um deck no Duel Links. Que enfim, dá uma discussão mais aprofundada, mas é você traçar um plano bom que te vai fazer ganhar e adicionar consistência àquilo de uma forma fácil de você montar esse seu combo. E nesse processo você abre mão de coisas, de outros recursos que você poderia ter no deck. E no meu caso aqui eu abri mão de Synchro, eu não consigo fazer Synchro nesse deck. Essa carta aqui tá só de enfeite. E abrir mão daquela carta SR, aquela trap que, se não me engano, ela te deixa ganhar 1000 de HP durante o turno do oponente ou o seu. E ainda te deixa buscar um monstro do deck para mão, um monstro aromágico. Ou seja, são bons efeitos, mas que eu achei desnecessário nessa versão que eu montei. Porque vamos lá, como diria o Bota TCG, que até parou de fazer vídeo pro Duel Links, Hip Bota, infelizmente, eu gostava bastante do canal dele. Mas enfim, como diria o Bota, você tem o The Dream nesse deck, que é o sonho, é o combo que você quer colocar em campo e que te faz ganhar, geralmente. Ou, enfim, é o combo mais forte que dá pra fazer. Nesse deck você quer colocar as duas traps em campo, mais a magia contínua e, se der, o campo. O campo é bom, ajuda bastante, mas dos quatro ele é o menos importante, vamos dizer assim. E com essas cartas em campo você vai combando, ganhando HP. Enquanto você ganha HP, você vai destruir carta do oponente, você vai atrapalhar ele, você vai comprar carta. E para dar consistência para isso, a gente está usando equilíbrio, que te faz começar com uma spell, uma trap e uma carta monstro garantida. E até por isso que a gente está usando 3 cópias de cada uma dessas cartas aqui, para você ter mais chance de começar com elas. E bom, mas vamos falar das cartas aqui. Das cartas novas que vieram na box que eu estou usando, é só essa spell e essas duas traps aqui. Eu não estou usando nenhum monstro e nem aquela trap SR, igual eu já falei. Mas enfim, vamos apresentar as cartas aqui antes que esse vídeo fique com 40 minutos. A Jardinagem Aromágica. Ela funciona assim, quando você invoca um monstro aromágico, por invocação normal ou especial, você ganha 1000 de PV, tanto no seu turno quanto no turno do oponente. E o segundo efeito dela aqui é que quando o monstro do oponente declarar um ataque e o seu PV for menor do que o do oponente, você pode invocar por invocação especial um monstro aromágico do seu deck, qualquer um. A gente tem um jardim aqui, que uma vez por turno, se você controlar um aromágico, você pode ativar ele e ganhar 500 de PV. E se o monstro aromágico que você controla com a face para cima for destruído por batalha ou por efeito, você ganha 1000 de PV. Temos aqui os Ventos Secos, que é o que te faz destruir o monstro do oponente, que ela funciona assim: quando você ganha PV, você pode escolher um monstro com a face para cima que o oponente controla e destruir. E o segundo efeito dela aqui, que você vai usar mais raramente, mas é que se você controlar um monstro aromágico e tiver pelo menos 3000 de PV a mais que o oponente, você paga a diferença, ou seja, você fica com HP igual ao do oponente e destrua monstros com a face para cima que o oponente controla, cujo ataque combinado seja menor ou igual ao PV que você pagou. Enfim, isso é outro efeito de destruição dessa carta, mas que você raramente vai usar. E a última trap aqui é esse Ventos Abençoados, que essa carta aqui é insana e muito boa mesmo. Que ela tem 3 efeitos, você pode ativar um deles por turno. O primeiro efeito, envia um monstro planta da sua mão ou do campo com a face para cima para o cemitério e ganha 500 de PV. O segundo efeito, escolha um monstro planta no seu cemitério, embaralhe no deck e depois você ganha 500 de PV. Ou o terceiro efeito, você paga 1000 pontos de PV e invoca provocação especial
um monstro aromágico do seu cemitério. E é por causa dessa carta aqui e dessa jardinagem aromágica que eu acho que aquela Trap SR é meio desnecessária, porque você tem como ganhar HP no turno do oponente. Você tem como ativar o efeito dos monstros aromágicos aqui, ou da Trap, que são ativados quando você ganha PV, no turno do oponente, usando ou Ventos Abençoados para enviar um monstro da sua mão ou campo para o cemitério e ganhar PV, ou com o terceiro efeito dela, onde você paga PV para invocar um monstro aromágico. Porém, com essa carta aqui em campo, assim que ele entrar, ela já vai te dar 1000 de PV. E nisso vai sair ativando ventos secos ou os efeitos dos monstros aromáticos aqui. E enfim, falando dos monstros aqui, a gente está usando 3 cópias do Jasmine. Todos os monstros aromáticos ele tem 2 efeitos. Um efeito que fica ativo quando o seu PV está maior do que o seu oponente. E um segundo efeito que é ativado quando você ganha PV. Enfim, o Jasmine aqui. Quando seu PV for maior do que seu oponente, você pode fazer uma invocação normal a mais de um monstro planta do que a sua invocação normal. Ou seja, você pode fazer 2 invocações normais por turno. E o efeito dela de quando você ganha PV é que comprar uma carta. Então por isso a gente tem 3 cópias dela para você ter muita draw. A gente está usando aqui uma cópia do aromágico Kanenga. E o efeito dela é que quando o seu PV estiver maior do que o seu oponente, é que monstros com a face para cima do seu oponente perdem 500 de ataque e de defesa. E o efeito dela de quando você ganha PV é escolher uma carta magia ou armadilha que o oponente controla e devolver para a mão dele. Então também é uma mecânica bem importante que você vai limpando o back row do cara. A gente está usando aqui 2 cópias da Alecrim, que quando o seu PV for maior do que o seu oponente, se um monstro tipo planta que você controla atacar, seu oponente não pode ativar efeito de monstro até o final da etapa de dano. E essa carta aqui é muito boa no momento que a gente está vivendo no Duel Links, porque aquele desgraçado daquele Kitiroid, ele está em tudo quanto é deck. E com essa carta aqui em campo, enquanto seu PV for maior do que o seu oponente, quando um monstro planta seu atacar, ou seja, qualquer monstro aromático que você tenha, seu oponente simplesmente não vai poder ativar o Kitiroid. Nem Kitiroid, nem Bacon no cemitério, não pode ativar a Esfera Caribou, não pode ativar o Aleister para dar ataque para as fusões dele. Enfim, essa carta aqui é muito boa. E o efeito dela de quando você ganha PV é que você escolhe um monstro que faz para cima no campo e muda a posição de batalha dele. Infelizmente esse é um efeito obrigatório, caso você só tenha ela em campo, você vai ter que mudar a posição de batalha dela. Por esse é um efeito que ajuda muito a atrapalhar o oponente, porque, por exemplo, o efeito dessa carta aqui, que é quando o seu PV está menor do que o seu oponente e ele vai te dar um ataque direto, você pode invocar ela do seu deck, e quando ela é invocada você vai ganhar os 1000 de PV dessa carta aqui, e com isso o efeito dela já vai ser ativado. Você vai poder trocar a posição de ataque do monstro que está te atacando para defesa, e com isso você vai cancelar o ataque dele. E por último, e não menos importante, eu diria até que é o mais importante, a gente tem o chefe aqui, o boss do deck, que é esse aromágico Bergamota. O efeito dele de quando o seu PV for maior do que o oponente é que monstros plantas, quando atacam um monstro em modo de defesa, causa dano perfurante. E o efeito dele é que quando você ganhar PV, é que ele ganha 1000 de ataque e de defesa até o final do turno do seu oponente. Ou seja, como a gente tem aqui várias mecânicas para ganhar PV, tanto no seu turno quanto no turno do oponente, esse cara geralmente vai ficar com 3400. Fora que se você tiver com o campo e ativar o efeito do campo, ele vai ir para 3900. E 3900 é um ataque muito bom. E, enfim, uma outra coisa que eu acho importante comentar sobre o equilíbrio é que você pode estar pensando, você vai, arma seu combo em campo e tá lá, beleza. Só que o cara destrói aquilo tudo, com a Black Rose, por exemplo, ou alguma outra carta. O legal é que você está usando 3 cópias de cada é que você consegue se recompor, vamos dizer assim. Porque se tudo der certinho, o seu HP já vai estar alto, você vai conseguir suportar alguns ataques direto, e no próximo turno você vai poder setar várias dessas cartas traps e ativar as spells de novo. Enfim, agora eu vou mostrar os replays, e eu tive um comentário falando que seria legal se eu comentasse enquanto o replay está rodando, porque ficaria melhor de explicar como o deck funciona. Então eu vou tentar comentar em cima dos replays e vamos ver se vai dar certo. Você deixa aí nos comentários se vai ficar bom ou não. Então vamos lá, esse primeiro replay aqui contra esse cara da China aqui. Dei um pau nele só porque ele é chinês, trazendo esse vírus pro mundo aí. Brincadeira. Mas enfim, esse é um replay rápido, mostrando como que o deck funciona no potencial máximo, vamos dizer assim. Que o cara nem conseguiu jogar, pra falar a verdade. E bom, aqui o que eu fiz? Eu ativei o jardim.
já invoquei a Jasmine e com isso eu ganhei os 1000 de PV e já comprei uma carta. Os negócios estão bem rápido, então eu vou ter que ficar pausando para poder mostrar o que está acontecendo. Pelo efeito da Jasmine, quando o seu PV está maior que o do seu oponente, você pode fazer uma outra Normal Summon. Então com isso eu tributei ela para invocar o Bergamota para campo. E nisso, a vez do cara, ele invocou esse Raiden aqui. E antes mesmo dele ativar o efeito de milar a carta do deck para o cemitério, eu já ativei minhas traps aqui. Ativei primeiro os Ventos Abençoados para depois os Ventos Secos. Por quê? Porque nisso, na corrente, ele vai resolver primeiro os Ventos Secos, que não vai ativar nada, mas vai estar em campo. E depois disso você vai poder ativar os Ventos Abençoados com os Ventos Secos já em campo, para poder ativar o efeito dele assim que o outro resolver. É meio complicado, mas é assim que funciona. Com isso eu ativei o efeito dos Ventos Abençoados, paguei 1000 de PV para invocar a Jasmine do cemitério. Invocando a Jasmine do cemitério, essa carta que vai ativar vai me dar 1000 de PV. Ela me dando 1000 de PV, vai ativar o efeito da Jasmine de me comprar uma carta, vai ativar o efeito do Bergamota de ganhar 1000 de ataque de defesa e vai ativar o efeito dos Ventos Secos para destruir uma carta do campo do oponente. Tudo em um chain maluco aqui, que em replay fica até complicado de ver. E acho que é por isso que é até legal eu ficar comentando o que está acontecendo. E nisso eu comprei uma carta e destruí o Raiden do coitado do Yugi aí. E nisso eu invoquei o Alecrim, invocando ele eu ganhei 1000 de PV com essa carta aqui. E com isso eu comprei mais uma carta com a Jasmine. Esse cara vai ganhar mais 1000 de ataque de defesa. E essa carta vai ter que mudar a posição de batalha de um monstro, obrigatoriamente. E com isso até essa carta aqui ativa, porém ela sempre ativa mesmo não tendo o que destruir com ela. Então não se preocupe, essa carta vai estar sempre ativando durante o seu jogo. Mudei a posição de defesa da Jasmine. E com isso foi só atacar e matar o cara, porque, igual eu falei, a Alecrim não deixa ele ativar efeito de monstro. Então mesmo se ele tivesse com Kitiroid, ele não podia parar esses ataques. Então vamos aqui para esse segundo replay contra esse cara aqui do Peru. E nesse replay aqui eu cometo uma misplay absurda, que aquele tipo de misplay que depois você faz, você se xinga de burro. Porque, enfim, vocês vão ver o que vai acontecer. Enfim, comecei o jogo com equilíbrio, então vou sempre vir com uma trap, uma spell e um monstro garantido. E nisso era um outro Light Swarm, que tá cheio por aí afora. Enfim, aquele combo de novo de ativar a jardinagem, invocar o Alecrim ou qualquer outro monstro. Nisso eu vou ganhar HP e fui obrigado a mudar a posição de batalha do monstro do oponente. Infelizmente, senão eu ia dar dano pra ele. Infelizmente, senão eu ia dar dano nele, né? Assim que ele invocou esse Alester, eu ativei as traps. Primeiro essa, depois essa. E depois ativei o efeito dessa carta aqui de enviar um monstro da minha mão pro cemitério para ganhar HP. Porque nisso eu vou ativar o efeito do Alecrim para passar o Alester para modo de defesa. Mas isso é irrelevante, porque o que eu queria fazer é usar o efeito desses Ventos Secos para destruir o monstro dele. Enfim, nisso, meu turno, eu invoquei o Alecrim e nisso eu tomei esse TTH aqui, que destruiu meus dois monstros. Então, eu ganhei o HP, não tinha o que banir, porém eu usei o efeito dessa carta, paguei 1000 de PV para trazer Alecrim para campo. E com isso o meu HP estava maior, então eu posso bater tranquilo, que Shirog não vai me parar. Nisso ele fez essa invocação, trouxe o Costo para campo, ativou o efeito do Alester e voltou para a mão. Ou seja, nisso ele já tinha um buff para dar para esse Costo dele. E isso no final do turno, e isso é uma coisa muito importante de se fazer, que todo final de turno, se você tiver opção de ressuscitar monstros do cemitério,
ressuscite, porque você vai estar ganhando HP e também destruindo o monstro do oponente. Só que aqui o Costa não pode ser destruído e nem ser alvo de nada. Então a Alecrim teve que mudar o monstro meu mesmo. Enfim, meu turno, eu ativei. Eu invoquei uma Jasmine. E com isso eu vou ganhar 1000 de PV de novo. E vai ativar o efeito das duas. E com isso eu compro mais 2 cartas. Infelizmente eu não posso destruir o monstro dele. Tive que mudar uma Jasmine para posição de defesa. Comprei o Bergamota e invoquei ele. Ao invocar ele, eu ativei o efeito dos Ventos Abençoados. E é nessa parte que eu errei. Eu ativei o efeito dele e mandei o Alecrim pro cemitério. E eu não devia ter feito isso, eu devia ter mandado a Jasmine. Porque o efeito da Alecrim não iria deixar o Alessia ser ativado na mão e dar mais defesa para esse Costo. Mas enfim, eu errei. E nisso eu ataquei com o Bergamota com 3.400. Ele usou a Alessia e foi para 3.900. E nisso o jogo ia continuar, mas o cara quitou. Porque ele viu que ele não ia ter como salvar o Costo dele de novo, então ele resolveu quitar. Mas enfim, o jogo era para mim ter destruído aquele Costo se eu não tivesse feito essa misplay. E o último replay que eu quero mostrar aqui foi quando esse japonês aqui, ele tava duelando usando o deck de Lustro Negro, ganhou vários suportes também nessa mini box. Um deck que eu nem sei como funciona direito, mas enfim, eu sabia como o meu funcionava. Então, bora pro show. E aqui eu tava usando uma cópia dessa Lança Proibida, que eu tava testando algumas cartas de suporte genérico no deck. Porém, depois eu vi que é melhor você ter certeza que vai vir com as cartas chaves do deck do que ter essas cartas de suporte genérico. Enfim, aqui ativei essa carta, invoquei a Jasmine, ganhei HP e comprei uma carta. Invoquei a Kanenga, que é a minha segunda normal summon que eu tinha. Setei as cartas e com isso ele vai fazer o ritual dele aí. Usou os 2 monstros, eu nem sei como funciona, mas eu sei que eles dão efeitos pro Lustro Negro. Nisso eu ativei a minha trap para deixá-la em campo, ativada. Nem sei se eu precisava, mas enfim, eu usei. E nisso ele usou o efeito do monstro dele, que foi mandar uma carta da minha mão pro cemitério. E ainda destruiu um monstro meu em campo, deixando só a Jasmine. E esse cara ainda podia atacar 2 vezes. Então ele destruiu a Jasmine, por isso eu levei dano e fiquei com HP menor do que o dele. LP, HP, sei lá, mas enfim. Meus pontos de vida ficaram menores do que o dele. E nisso ele ia dar o segundo ataque nele. Essa carta aqui, quando o seu HP está menor do que o do oponente, e ele vai te dar um ataque, você pode invocar um monstro do seu deck. E nisso eu invoquei o Bergamota. Invocando o Bergamota eu vou ganhar 1000 de HP, ele vai ganhar ataque e o Ventos Secos vai deixar eu destruir uma carta do oponente. Eu ia destruir o Lustro Negro dele e ele ativou o efeito dessa carta aqui, que vai dar ponto pro monstro dele, mas isso não é interessante. O interessante é que ele usou para poder voltar ela para a mão. E com isso baniu os monstros dele, parece que pegar recurso do deck, do cemitério. Enfim, as jogadas do deck dele. Esse deck é bem legal, parece ser bem interessante. Uma pena que eu não tenho esse ritual, então acho que não dá pra me montar. E acho que nem compensa investir nisso. Enfim. Desculpa. Enfim, eu eu ativei esse campo aqui. Ganhei ataque pro meu monstro. Eu não dei dano perfurante, porque o meu HP continuava menor do que o dele. Senão seria dano perfurante. E com o efeito do campo, mais o efeito do Bergamota, de ganhar ataque quando eu ganho HP, ele foi para 3.900. Um ataque muito alto, com dano perfurante quando está com HP acima do oponente.
Enfim, ele baniu uma trap minha. Tá fazendo as jogadas aí do deck dele. Buscou um ritual, vai fazer um ritual. O monstro vai chegar cheio de efeito de novo. Nisso ele baniu o meu monstro. Eu ativei a lança para diminuir o ataque dele. Porém não iria fazer diferença. O ataque, essa lança não me salvou, é só diminuir um pouco. E nisso eu setei os ventos secos e só esperei. Porque quando ele bater, eu iria ativar a jardinagem aromágica. Invocar um monstro. Ao invocar um monstro, eu iria ganhar HP. A Jasmine me deixou comprar uma carta. E os ventos secos me deixou destruir de novo o Lúcio Negro dele. E nisso ele quitou porque, enfim, não ia dar pra ele voltar pro jogo. Mas enfim, é isso. Esse é o deck. Eu tô achando que esse tipo de vídeo vai ficar grande demais. Então eu não sei se eu diminuo para 2 replays ou volto para a versão anterior, onde eu só falava do deck no início do vídeo e mostrava os replays no final, sem comentário. Enfim, deixa aí nos comentários o que vocês acham. E é isso. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Forte abraço e até mais.